silêncios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandeça o seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandeça o seu nome. A Ele sim louvar. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Obrigado, me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandeça seu nome. Exaltai, ao Senhor vai. Exaltai, engrandeça seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, engrandeça seu nome. Exaltai, ao Senhor vai. Exaltai, engrandeça seu nome. A Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltai. Boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor e outros que estão provavelmente, possivelmente nos ouvindo, nos acompanhando nesses ensinos das quintas-feiras, às 19h30. Que bom! Louvado seja Deus pela oportunidade que nós temos de ensinar, de aprender a palavra de Deus. É disso que nós queremos, inclusive, tratar nessa oportunidade que Deus nos está concedendo. Temos falado às quintas-feiras sobre algumas questões de mutualidade na igreja, o que significa uns aos outros, como a igreja deve viver internamente, como ela deve praticar a palavra de Deus, né, que ela tem aprendido, e isso para o benefício, para o crescimento, para a edificação do corpo. A Bíblia nos dá diversas instruções para isso. Por isso que a igreja ela é necessária. Essa comunidade ela precisa acontecer, ela precisa ser viva. Por isso que é um organismo vivo. A igreja ela é dinâmica, ela está atenta, ela trabalha e ela se apresenta diferente diante da sociedade. Inclusive a comunidade fora da igreja, ela deve olhar para a igreja e perceber de fato essa grande diferença. O que é que os motiva a serem assim? Então a Bíblia nos dá diversas instruções, diversas orientações sobre esse viver mútuo, esse uns aos outros que nós temos visto às quintas-feiras. E hoje eu quero falar um pouco sobre a ideia de instruir uns aos outros, ensinar, na verdade, uns aos outros. E o texto que nós vamos ler encontra-se no livro de Colossenses, o capítulo 3 e o verso 16. E ali diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Quero até destacar bem nesse comecinho, meus irmãos, a ideia de que Deus nos instrui a ensinar, mas com sabedoria. E a gente tem aprendido, principalmente em Provérbios, que
grande sabedoria é a sabedoria que procede de Deus. A sabedoria que nós aprendemos de Deus e, obviamente, da palavra de Deus. O homem faz da palavra de Deus o seu guia, pelo menos deve fazer. E o homem que assim faz, que assim procede, ele encontrou a fonte da vida eterna. Por meio da palavra, ele viverá para sempre. Porque é a palavra que vai lhe anunciar a salvação, a transformação que só Cristo pode oferecer, a redenção e, por consequência, a vida eterna. O Salmo 1, ele deixa isso muito claro, quando ele afirma que bem-aventurado é o homem, e aí ele vai dizer, né, que o homem que não se mistura no sentido de tomar conselhos, fazer parte das coisas más de outros homens, mas que antes tem o seu prazer o quê? Na lei do Senhor. E nessa lei, esse homem sábio medita de dia e de noite. E quanto mais ele medita de dia e de noite, Deus o vai tornando cada vez mais sábio. Por outro lado, alguém que não tenha como guia a palavra de Deus, deixa de receber a maior fonte de verdadeira sabedoria que existe e que pode existir um dia. É a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela expressa o que Deus deseja, o que Deus quer nos ensinar. Ali temos tudo que nós precisamos. Alguém que conhece a palavra de Deus, mas não a pratica, ainda que não perceba isso, certamente será a pessoa mais infeliz desse mundo. Justamente porque ela não tem a palavra de Deus. E às vezes ela considera que a felicidade está naquilo que ela faz, naquilo que ela pode proporcionar para ela mesma ou até para outras pessoas em termos de alegria. Mas se não procede da palavra de Deus, se não é ensino de Deus, se não a coloca sob o senhorio de Cristo, então, de fato, não é uma verdadeira felicidade. O que sustenta uma igreja e a mantém firme e persistente até a volta de Cristo, a gente pode até dar algumas respostas para essa colocação que eu fiz. Várias respostas poderão até ser consideradas corretas, mas todas elas vão precisar se apoiar em apenas uma premissa, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai manter a igreja firme. É a partir da palavra de Deus, desse entendimento, que ela se manterá consistente. Será sempre a partir do conhecimento, então, da palavra, que virá a fé que Deus põe em nosso coração, e assim ele sustenta e mantém a igreja sempre firme. A regeneração vem por meio da palavra. O entendimento de que somos pecadores e precisamos de salvação vem pelas Escrituras Sagradas. O conhecimento sobre nós mesmos está na Escritura Sagrada. Toda a esperança cristã está muito clara na palavra de Deus. A defesa da fé cristã só é possível pelo conhecimento das Escrituras. E assim por diante. Dessa forma, é muito importante que todos nós tenhamos esse ensino também muito claro em nossas mentes, porque a observação e consequente obediência da palavra de Deus é que define o cristianismo e caracteriza uma igreja equilibrada e consistente. Não é pela eloquência do pastor, dos seus líderes, que isso vai acontecer. É pelo ensino, é pela boa transmissão da palavra de Deus. Então, essa palavra é de Deus, e por ser de Deus, é por ela que seus servos são norteados, e, portanto, o ensino ou a instrução das Escrituras deve ser a prioridade entre os membros de uma igreja. Não existe outra coisa que deva priorizar o ensino. É dele que virá a comunhão, o aprendizado sobre a comunhão, o bom procedimento, a boa disciplina. E dela que vamos aprender, por exemplo, a amar, a cuidar, a perdoar, a servir. Deus, por meio da sua própria palavra, ordenou ali em Gênesis 2 que o homem não comesse do fruto de determinada árvore ali no meio do jardim, com o perigo de morrer. E ali havia uma extensão, né, da morte, que é a condenação eterna. Então, a desobediência à palavra de Deus trouxe a morte física e a morte eterna também na vida do homem. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus fala por meio de Moisés que Israel ele se preparasse para entrar e conquistar
e subsistir também naquela terra prometida, usando sempre como base para tudo isso o ensino das Escrituras, a família, não se esquecendo principalmente da criança, pois seria a guarda dessa palavra, das Escrituras, da palavra de Deus, que os manteriam fiéis a Deus e por Ele protegidos. Recentemente eu preguei na igreja sobre o Salmo 78, onde Asaf ele fala para os seus ouvintes que atentassem para o ensino da palavra de Deus às gerações vindouras, para que eles se procedessem bem, para que fossem abençoados. Ele não fala outra coisa. Ele fala que a partir da palavra as demais coisas advirão. Enfim, será sempre o ensino das Escrituras que enriquecerá o povo de Deus e poderá também melhorar as condições humanas de uma forma geral. Alguns dizem que o mundo está bem. O mundo não, o mundo está todo desequilibrado. O mundo vive sob o pecado, a égide do pecado, a direção do pecado. Então, alguns estão melhores, outros estão piores. Obviamente que um mundo onde todos obedecessem a Deus seria muito diferente. Por isso que Deus preparou um novo céu e uma nova terra, onde não haverá a presença do pecado. Então, essa deve ser a prática principal da igreja. E cada um precisa, em cada oportunidade que tem, ensinar o outro a fim de que todos sejam edificados, instruídos nas Escrituras e possam, portanto, caminhar de acordo com a vontade de Deus nessas Escrituras. Observe como Paulo introduz a carta aos Colossenses, destacando o crescimento da fé de cada um deles a partir do ensino do Evangelho que eles receberam. Paulo diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então eu li aqui Colossenses, capítulo 1, os versos 4 a 7, bem lá no começo da carta. O valor das Escrituras, o quanto ela edifica uma comunidade, ela transforma uma comunidade e até uma sociedade. Em 3,16, que nós lemos no começo, e de onde nós estamos extraindo a base do tema do nosso ensino, que é ensinai-vos, instruí-vos mutuamente. Após diversos conselhos de como deve viver mutuamente uma igreja que é saudável, ao referir-se à palavra de Deus, ele usa uma forte expressão adicional que difere essa recomendação das demais, ou seja, ele diz que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, justamente porque será a partir dela que eles poderão atentar para as demais práticas cristãs. Ninguém pode ter a palavra de Deus em economia na sua vida. Ela não pode ser rala, ela não pode ter falta, ou existir na sua vida, mas com falta. Quando isso acontece, tanto pessoas quanto igrejas não conseguem discernir com clareza os mandamentos de Deus. Consequentemente, o resultado é pouca santidade. São pessoas que, no fundo, elas acabam vivendo mais para si mesmas do que para o corpo. Os mandamentos de Deus são muito pouco evidenciados e vivenciados nessa igreja que não atenta para a palavra de Deus. Os ensinos sobre a prática comum das Escrituras, dos mandamentos de Deus, eles não são evidenciados. Então, só a partir desse enriquecimento com as Escrituras é que deveriam, como consequência de estarem cheios dela, nutridos pela palavra de Deus, praticar a instrução e o ensino mútuo, ou seja, entre eles. A igreja amadurece quando se corrige mutuamente, quando se instrui mutuamente. Ninguém encobre o pecado do outro. Muitas vezes a igreja pratica isso por falta de instrução bíblica mesmo. Encobre o pecado, não vou fazer para não ofender, não vou falar, não vou corrigi-lo,
para não ofender, está fazendo um mal ao seu irmão. Mas, enriquecido pela palavra de Deus, ou enriquecidos, ajuda o irmão em suas faltas e em suas necessidades. Ajuda o irmão no seu crescimento espiritual. Foi isso que Áquila e Priscila fizeram com Apolo, e este com outros. Atos 18, 26 a 28, nos dá um pouco disso que aconteceu ali entre eles, quando Áquila e Priscila, eles chegam em Éfeso, e eles encontram Apolo. Depois Apolo, instruído por eles, vai para Corinto também e se torna um ensinador. Olha o que diz lá, Atos 18, 26 e 28. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram a escreverem aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Cristo. Olha como uma pessoa bem instruída na palavra de Deus, ela vai instruir outros. A igreja erra menos quando aprende mais a palavra de Deus. Foi o que Paulo se preocupou em levar aos pastores ali de Éfeso. Ele diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, todo o conselho de Deus, publicamente e de casa em casa. Atos 20, 20. Então, o bom aprendizado e ensino da palavra de Deus, ela suscita excelentes conselheiros. E ele está falando aí no verso 16 de Colossenses 3. Conselheiros sábios que aconselham segundo a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós temos prazer em instruir a partir dela, a ensinar e a aconselhar. Uma igreja que ensina os princípios bíblicos uns aos outros, dificilmente ela cederá às heresias que tentam ocupar os ensinos bíblicos ou substituir os ensinos bíblicos dentro de uma igreja. Martinho Lutero disse assim, sobre isso que eu estou falando: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Aliás, meus irmãos, um dos pontos levantados pela Reforma Protestante foi justamente sobre somente as Escrituras. E foi levando a palavra de Deus para dentro de cada família que vidas foram sendo transformadas e as condições sociais daquele povo e daquela época foram sendo melhoradas. O próprio Lutero ainda afirmou sobre o valor da palavra de Deus, dizendo que nas Escrituras cada florzinha é uma campina. E é pura verdade. Finalmente, em quem habita ricamente a palavra de Deus, esse também canta a palavra de Deus, ele salmodia a palavra de Deus. Somos enriquecidos em nosso vocabulário quando aprendemos a Bíblia. Louvamos a Deus cantando a sua palavra. Isso é comum para quem está rico dessa palavra, está com o coração cheio da palavra de Deus. Para de falar de si ou por si, mas o que tem de Deus em seu coração. Assim começa a cantar, falar e instruir. Fomos criados para glorificar a Deus e somente a palavra de Deus o revela para nós. Como podemos glorificá-lo e cantá-lo se nós não observamos a sua palavra? Mas é a partir dessa observação que nós aprendemos. O Espírito Santo atua favoravelmente em nossos corações. A igreja pode até não realizar festas na sua comunidade, mas ela não pode deixar de ensinar as Escrituras sagradas uns aos outros. Por esse motivo que precisamos investir no ensino da palavra de Deus, no ensino da Bíblia, para que a igreja e os lares eles sejam enriquecidos nelas, na palavra de Deus, nas Escrituras sagradas. Jesus disse antes de subir ao céu, ele disse assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, se nós queremos ensinar o que Cristo ordenou, nós precisamos ir para o Evangelho, precisamos ir para a palavra de Deus. Queridos irmãos, que Deus os abençoe, que sejamos instrutores uns dos outros da palavra de Deus, da boa palavra,
Há muita coisa sendo falada da Bíblia, mas muitas delas são pessoas extraindo os seus próprios pareceres, os seus próprios sentimentos com relação à palavra, mas não a base, o alimento, o leite puro espiritual da palavra de Deus. Que Deus nos ajude nesse processo de instruir uns aos outros, como irmãos, como corpo de Cristo. Oremos por tudo isso. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que a igreja cuide uns dos outros, instruindo, Pai, porque a instrução nos livra, a instrução na tua palavra, nos livra do mal, nos livra, ó Deus, do pecado, pelo poder do Espírito Santo. A boa instrução na palavra, Deus, guia-nos pelos caminhos do Senhor, bons caminhos, boas veredas. Então, Pai querido, que a tua igreja seja cuidadosa em aprender e ensinar a boa palavra, para que tiremos o melhor, ó Deus, dos teus ensinos, das tuas instruções, para que a igreja seja bem-sucedida, para que a igreja viva bem, para que a igreja cresça para a glória do Senhor, para que a igreja o glorifique. Ó Deus, nos ajude. A palavra do Senhor está diante de nós. Então, que nós sejamos sábios no conhecimento dela. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. E até o nosso próximo encontro, nesse fim de semana que vem.